aí a chamada, vou fazer, ver se eu vou lá para o sistema, senão depois eu vou ficar Ai, gente. Mas eu fiquei muito pensativa com relação ao que você falou ontem, Bruninha. Bruninha, Sara. Fiquei muito pensativa. Igual é a minha disciplina, gente. Você imagina. Ai, saiu do sistema. Não, vou fazer o seguinte. Alguém, por favor, fala os participantes, que eu vou escrevendo, que eu ganho tempo. Não quero perder tempo mais, não. Por gentileza, alguém? Vou falar para a senhora. Tá. Adriano, Ana Luísa Belan, Pronto. Bianca, Bruna, Eric, Gabriela, Giovana, Henrique, Heron, Lorena, Maria Júlia Barreto, Maria Rita, Rafael, Ike, Rita, Samuel, Valentim, Vitor. Acabou? Aham. Olha lá, senão não. Ai, gente, o que eu faço? Ai, se eu mostrar a nota agora. Ah, já mostrei de quase todo mundo, né? Já? Já, enquanto ela estava falando? Mas qualquer coisa também, final de semana, vocês vão ver. Senão eu não dou aula. Ai, professora, eu quero ver a minha. Não mandei. Eu mando no privado. Eu mando no privado depois. Hoje mesmo eu mando. Pode ficar tranquilo. Porque senão eu não... Gente, já passou quase o tempo, olha lá. Meu Deus do céu. E daí vem... O que a Sônia fez, né? Se você for olhar, igual a minha prova, por que eu fiz aquela prova daquele jeito? E ninguém, nem do nono ano A, nem no nono ano B, conseguiu gabaritar minha prova. Aí, Carolina acabou de chegar. Ei, Carol. E por que eu fiz? Para eu saber realmente, se eu pegasse uma questão da internet, gente, você tá em casa mesmo, não precisa estudar, vou lá procurar, tá a resposta na internet, e daí dá aquele falso pro professor, fica como que você sabe, mas você não sabe. Então eu tentei colocar coisas que não tinha de maneira nenhuma na internet, para eu fazer um diagnóstico do que você realmente sabe. Porque como que a professora vai dar? Porque para a professora tá tudo bem. Aí depois daquela prova, eu percebi que não estava tudo bem. Principalmente com relação a gráfico. Os alunos estão com dificuldade. Eu falo para Barreto e Sara, eu mando depois, tá? Pode ficar tranquila. Aí eu fui perceber que vocês não estavam sabendo gráfico. Aí o que eu vou fazer hoje? Só vou falar a respeito de gráfico. Porque para o professor, gente, a gente precisa da prova. A prova é o quê? É um diagnóstico, como se fosse um exame médico. Eu vou lá, faço o exame, o médico fala, olha, você está com problema nisso, nisso, nisso. O diagnóstico é tal. A mesma coisa é a prova para o professor. Eu olho e verifico aonde está a deficiência de aprendizagem. Então, o que eu percebi? Gráfico, tá com deficiência? Tá. E por isso que eu fiz as questões daquele jeito. Alguém pode ter ficado com raiva? Pode ter ficado com raiva. Mas é a maneira que eu encontrei de indiretamente olhar no seu olho e perceber que você está aprendendo ou não, tá? Deixa eu colocar aqui. E daí eu quero mostrar algumas coisas. Na aula passada, foram um monte de fórmula. Professor, e daí você pensa, Sara, você imagina,
a disciplina de física online, aqui à distância. É uma matéria fácil? Não é. Então, a gente tem que rebolar, rebolar, rebolar. Ó, o que nós aprendemos ontem? A professora falou sobre aceleração. O que é essa bendita aceleração? Para acelerar ou desacelerar, eu preciso que ocorra uma mudança da velocidade em um intervalo de tempo. Por isso que a fórmula é desse jeito. E daí, se a aceleração, se o objeto, ele está, o móvel, ele está aumentando, coloquei presença já, Carol. Esse objeto, esse móvel, desculpa, ele está aumentando a velocidade ao longo do tempo, se ele está aumentando a velocidade, esse movimento ele é acelerado. E daí, ó, a minha aceleração é positiva. Agora, se ele freia, ele está tendo, a velocidade dele ao longo do tempo não está aumentando, mas está diminuindo. E daí eu tenho o chamado movimento retardado ou desacelerado, porque a velocidade vai diminuir ao longo do tempo. A aceleração para o movimento retardado é negativa. A aceleração para o movimento acelerado é positiva. Aqui a velocidade está aumentando ao longo do tempo e aqui a velocidade está diminuindo ao longo do tempo. Até aqui tudo bem que a gente viu ontem? Aí, Sim. tem que falar comigo. Sim, de verdade verdadeira? De verdade. Tá bom. Aí a professora falou o seguinte, que esse tempo aqui, ó, se o tempo final, o tempo inicial ele é igual a 0, aparece quem? Vovô à toa. Da onde que vem vovô à toa? Vem dessa equação aqui. Só que eu estou considerando o tempo inicial igual a 0. Aí apareceu uma outra equação. Mas você está percebendo? Essa primeira equação, olha lá. E depois eu falo por quê. Olha essa segunda. Também. Depois eu falei de uma outra. Nós vimos só sorvete. Agora nós temos só sorvetão. Aqui, movimento uniforme, não tem aceleração. Coloquei a aceleração, se tornou só sorvetão. Aqui é do movimento uniformemente variado. Aqui do movimento uniforme, ó, não tem aceleração, porque a velocidade é constante. Aqui coloquei a aceleração, eu tenho o movimento uniformemente variado. Olha ela aqui de novo. Ah, professora, eu estou percebendo que em todas as fórmulas tem aceleração. Por que tem aceleração? Porque é movimento uniformemente variado. Porém, além dessas três aqui, tem uma que ela é bem interessante. Deixa eu tirar essa coisa daqui, gente. Ela é bem interessante porque, como eu disse para vocês, existiu uma grande dificuldade em calcular o tempo. Aferir o tempo, medir o tempo. E daí o Torricelli, ele criou essa equação que permite calcular a velocidade, permite calcular a aceleração e permite calcular o espaço, porém, não precisa do tempo. Mas olha aqui. Todas as fórmulas têm aceleração. Por que tem aceleração? Porque é movimento uniformemente variável. A velocidade está mudando, então por isso que aparece o azinho. Mas olha aqui, essa daqui tem o tempo, essa tem o tempo, essa tem o tempo, mas essa daqui não tem o tempo. Então, essa equação aqui, ela me permite calcular a velocidade, a aceleração e o espaço percorrido pelo móvel sem precisar do tempo. Qual dessas fórmulas, professora, que eu mais vou utilizar? Essa daqui, ó. Porque se o exercício, ele te fala, pede para você calcular a velocidade, e ele não te dá o tempo, qual é a primeira fórmula que eu vou lembrar? Essa. É claro que vai ter questões que ele vai fazer com um grau de dificuldade tão grande que você vai ter que permear várias fórmulas. Mas qual é a mais importante do movimento uniformemente variado? Essa. Vai fazer o Enem? Essa fórmula não pode sair da sua cabeça.
Professora, mas é muita equação. Por isso que eu preciso que você faça os exercícios. Por isso que você tem que prestar atenção nas nossas aulas. Isso aqui, ao longo do tempo, isso aqui vai se tornando fácil para você. Agora, a princípio, parece ser um monte de coisa, mas depois você vai conseguindo assimilar melhor. Foi a primeira vez que eu fiz isso aqui, ó, e a gente estava resolvendo exercícios a respeito disso aqui, no início do ano, você achou complicadíssimo. Hoje você acha fácil. Hoje se tornou muito mais fácil para você. Agora, isso aqui daqui a um tempo, isso aqui você vai fazendo tanto exercício, tanta coisa, que vai se tornar fácil. E aí vem o grande X da questão. Os gráficos. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer agora, gente, uma revisão dos gráficos que a gente viu no movimento uniforme. Por que a Sônia vai fazer? Porque eu percebi que vocês não aprenderam muito bem. Movimento uniforme. Eu estava mostrando, falando com os alunos na outra sala. Olha como que é importante o aprendizado de um professor. Quando eu aprendi desenho básico, gente, isso aqui, ó, você usa. Pega lá. Isso aqui vai ter um referencial. Essa parte aqui que é reta. Então, olha a facilidade para desenhar o gráfico. Ó. Muito mais fácil, né? Esquadros. Aí, deixa eu só mostrar para vocês. 3 gráficos. Aqui eu vou ampliar um pouquinho. E a primeira coisa que eu enfatizei e que vocês esqueceram é olhar quem em função de quem. Esse primeiro gráfico aqui, e pelo amor de Deus, olha para a professora aqui. Vou olhar no seu olho. Olhar no seu olho, olhar no seu olho. Vou explicar esse bendito gráfico. Na hora que você não entendeu, interrompa, não deixe para depois. Ah, mas é besteira. Não interessa, tá? Voltando lá. Aqui, quando eu coloco, vou colocar primeiro, meu gráfico é V em função de T. Então, eu tenho que prestar atenção quais são os elementos do meu gráfico. Então, eu tenho V em função de T. Para que isso aqui seja um movimento uniforme, gente, ó, paralelo, paralelo. Por quê? Ao longo do tempo, ó, ao longo do tempo, o que aconteceu com a minha velocidade? Não mudou. Se eu colocar 10, isso aqui é metros por segundo, a minha velocidade ao longo do tempo continua sendo a mesma, 10 metros por segundo. No tempo de 1, no tempo de 2, no tempo de 3. Professora, e para baixo? Aqui significa que a velocidade ela é positiva e aqui a velocidade é negativa. Se a velocidade é positiva, meu movimento é progressivo. Se a velocidade ela é negativa, significa que ela é retrógrado ou regressivo. Agora, eu vou fazer a seguinte situação. Fazer o mesmo gráfico. Só que, olha aqui, S em função de T. Se é S em função de T, olha aqui. No colocar 10 também, só que agora vai ser 10 metros. Olha lá. Tempo, vamos supor, 1 segundo, 10 metros. 2 segundos, 10 metros. 3 segundos, 10 metros. Essa pessoa sair do lugar? Não, porque é posição versus o tempo. Ele não saiu da posição 10. Ou seja, ele está parado. Nono ano, você está entendendo isso agora? Sim, professora, mas quando que é nula? A velocidade ela é nula, o que você quer dizer? É. Aqui, se ele está parado, não tem velocidade. Ele está parado. A velocidade é nula, é igual a zero. A palavra nula é zero. Então, se ele está parado, a velocidade é igual a zero. Então, quando é função em tempo, é sempre velocidade igual a zero. No caso, nula.
se eu tenho esse tipo de gráfico aqui. Ó, aqui, velocidade versus o tempo, ó, a velocidade não muda ao longo do tempo. Isso é movimento uniforme. Agora, isso aqui não tem movimento nenhum. Por quê? É posição pelo tempo. Duas borrachinhas. Essa daqui eu começo a deslocar ela numa velocidade constante. A velocidade não está mudando. Porém, eu estou tendo movimento. Porque eu estou tendo deslocamento. E essa daqui, coitada, ela está parada. Se ela está parada, ela está na posição 10 e ela não sai dessa posição 10. Se ela não sai dessa posição 10, qual é a velocidade dela? Igual a zero. Professora, mas e daí se tem velocidade, qual que é o gráfico? Ó, o que está acontecendo? Agora eu vou pegar. O que está acontecendo aqui? Conforme eu vou aqui, posição 0 e posição 10. Ó, conforme eu vou saindo da posição 0 e me aproximando da posição 10, eu estou tendo um deslocamento, mas eu estou tendo movimento, ou seja, eu estou tendo velocidade. Agora, se eu deixo isso aqui parado, não tem velocidade, ele está parado. Está na mesma posição, na posição 10, e não saiu mais. Deu para entender? Aqui eu tenho movimento, mas aqui eu não tenho movimento nenhum. A velocidade é 0 e o objeto ele está parado, porque ele está na posição 10 e não sai da posição 10. Olha lá. No primeiro gráfico está parado também, né, professora? Nesse primeiro, não. Nesse primeiro eu tenho movimento. Aqui eu tenho movimento. Por que aqui eu tenho movimento? Por que aqui eu tenho movimento? Que é velocidade. A minha velocidade é 10 metros por segundo, ó. 10 metros por segundo, 10 metros por segundo. 3 segundos, 10 metros por segundo, 10 metros por segundo. Ela não está mudando a velocidade. Então, esse gráfico aqui, ó, V em função de T. A minha velocidade, em qualquer tempo, ela é a mesma. Mas eu tenho movimento? Tenho. Se eu tenho velocidade, é porque eu tenho movimento. Deu para entender? Eu tenho velocidade. Essa velocidade é de 10. Não teria velocidade aqui aonde? Se eu colocar aqui é 0. Se eu colocar aqui, gente, a minha reta e falar que aqui, ó, exatamente aqui. Aqui é a reta do meu gráfico, coloco uma setinha aqui, falar que aqui é a reta do meu gráfico e falo que isso aqui é a minha velocidade. Aqui a minha velocidade ela é 0. Por quê? Olha lá, meu 0 está aqui. Mas aqui eu tenho velocidade sim. E a minha velocidade é de quanto? De 10. Mas aqui eu não tenho velocidade, porque na posição 10, meu objeto está parado. Ele fica no 10 e não sai do 10. Foi passando o tempo, foi passando o tempo, foi passando o tempo, e ele não saiu de 10. Tá vendo? Ó, eu tenho que ler primeiro o que é. Quem em função de quem? Quem em função de quem? Se é posição e o meu objeto não sai da mesma posição, velocidade 0, ele está parado. Se é velocidade em função do tempo, se ele está a 10 e ele não sai do 10, significa que eu tenho movimento uniforme. Ou seja, minha velocidade não muda. Agora deu para vocês entenderem? Sim. Sim, de verdade, de verdade. Sara, fala comigo, Sara. Professora. Entendi, professora. E deixa eu contar. Gente, isso aqui é tão sério. E porque, assim, na aula do 9º ano B, porque eu tinha percebido que eles não tinham aprendido isso, eu estava tremendo na hora de dar aula. Tremendo. E por que, Sônia, que você estava tremendo? Porque eu recordo, gente, teve um aluno que ele tinha passado para vários vestibulares. Vários daqui a nível de Brasil. Se não me falha a memória, 5 de grande proporção. E para um curso, não vou falar qual não, vocês já sabem qual. E eu recordo que eu estava explicando toda a parte de gráfico. Ele falou assim, semana passada eu fiz o vestibular e o que caiu tinha esse tipo de conteúdo de gráfico.
Então, eu sei, vocês precisam saber gráfico. Professora, a probabilidade de cair gráfico é grande? É grande, gente. Então, por isso que tem que aprender. Professora, mas eu tenho dificuldade. Não existe dificuldade se você falar assim, quero aprender, e aí a gente trabalhar junto, aprende. E aqui, movimento uniforme, saindo, aí eu tenho mais 3 minutinhos, 4 minutinhos, dá tempo. Olha para você ver a diferença. Aqui, gente, qual que era as equações? Velocidade, ΔS, sobre ΔT, isso aqui tudo do movimento uniforme. E o só sorvete. Se você olhar, olha só sorvete. 1 elevado a 1, elevado a 1, elevado a 1. Por que é elevado a 1? Porque toda letra ou todo número que não tem nada em cima, ele é elevado a 1. Se ele é elevado a 1, quem é essa equação? Essa equação é a equação chamada de primeiro grau, porque ele é elevado a 1, por isso que é primeiro grau. E equações de primeiro grau, eu tenho retas, ó, retas, 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 retas. Sempre tenho retas. Aí, professora, no movimento uniformemente variado, apareceu vovô à toa. Olha a diferença. V, olha meu gráfico, é V em função de T. Deixa eu ganhar tempo. Olha lá, gente. V em função de T. Aqui a minha velocidade não muda. E o que está acontecendo com a minha velocidade aqui, gente? Olha, olha, olha. Tá mudando? Está mudando, ela está aumentando. Por quê? Por que está sendo diferente o gráfico? Porque a minha velocidade do movimento uniformemente variado, ela é variável. Ela não pode ser constante. Variável, está escrito errado. Variável. Mas você entendeu, é variável. Então, a minha velocidade ela tem que mudar ao longo do tempo. Então, aqui, ó, nesse gráfico, a minha velocidade ela está aumentando, vai passando o tempo, ela está aumentando. Então, o gráfico agora, ó, da velocidade em função do tempo é desse jeito. Olha o outro. Nós aprendemos também, você viu, que aqui é só sorvete. Aqui, gente, professora, o negócio ficou mais difícil. A equação aumentou, porque agora é só sorvetão. Olha lá o T está ao quadrado. Essa equação, ela é de segundo grau. Essa daqui é de primeiro grau. Tudo é elevado a 1. Então, eu tenho reta. Aqui, gente, eu tenho uma equação de segundo grau, então eu vou ter parábola. Então, no gráfico, para andar rápido, gente, nem vou usar o espaço. Não, pelo amor de Deus. Ó. Aqui, S em função de T. Olha a diferença. Olha a diferença. Aqui, S, reta. Por que é uma reta? Porque é uma equação de primeiro grau, é só sorvete. Movimento uniforme. A senhora vai fazer uma conta para esse só sorvetão, hein? Vamos, claro que vamos. Mas olha aqui, parábola, porque é equação de segundo grau. Equação de segundo grau eu tenho parábolas. E essa parábola, tem a concavidade para cima se a minha aceleração ela é positiva. Professora, e se aqui ao invés dessa aceleração, porque nós sabemos que tem um movimento chamado de retardado, e essa aceleração ela é negativa. Se essa aceleração é negativa, o gráfico, gente, ó, ele vai ficar de ponta cabeça, com cavidade para baixo. Ó, porque a minha aceleração será negativa. Então, quando eu olhar a minha função, a minha equação de segundo grau, e aqui tiver um negativo, a minha parábola é para baixo. Aqui, parábola para cima. Olha a diferença. Reta, porque é a equação de primeiro grau. Parábola, porque eu tenho uma equação de segundo grau. Tem alguma coisa? Tá encerrando, gente? Ai, eu fico assim ansiosa. Tem alguma coisa que você não entendeu, que aí eu vou anotar e aí eu repito, faço uma revisão. Faço uma revisão na outra aula? Tem alguma coisa que você não entendeu?
Olha, professora, não é que tem alguma coisa que eu não entendi. É que a senhora vai fazer exercício, né? Vou. Fica mais fácil de entender que eles Porque, só estão fazendo exercício. Uhum. sim. Deixa eu só. Porque é muita informação. Eu concordo que é muita informação. E daí que na hora que eu estiver resolvendo o exercício, a gente vai resolver a partir da próxima aula, a gente já começa a resolver o exercício. E eu vou tentar explanar, fazer o máximo de exercício possível com vocês. Eu quero que na hora que eu pedir para vocês fazerem o exercício, que vocês também façam. E daí vocês cheguem para mim e falar, professora, em tal exercício eu não consegui. Que aí eu vou saber aonde que está, aonde a gente precisa melhorar. Mas assim, do geralzão, que a professora explicou, é claro que é muita informação. Tem alguma coisa que eu falar assim, professora, eu não entendi de verdade. Quero que a senhora explique de novo. Tem alguma coisa? Tem. Acho que não, professora. Sara que aponta. Sara. Ô, Sarinha, seja sincera comigo. Não, professora, eu entendi. Agora é igual ele falar, é só fazer exercício para entender melhor, né? Tá, Ah, tá. porque melhor é mais fácil de aprender na prática. Sim, sim. Mas aí a gente vai para o exercício. Mas até aqui tudo bem, então. Sim. Ó, beijo. Beijo. Bom final de semana para vocês. E aí, Sarinha, eu mando para você e Barreto também, tá? Tchau, bom final de semana. E ajuda a professora também. Ajuda a Bom, professora. tchau, professora. Tá bom, tchau, Tchau. professora.